um outro assunto assim bastante interessante que eu vi, enfim, nas tuas pautas, sobre a questão do machismo e do feminismo. Eita. Né? E eu acho que é um assunto importante para a gente estar falando aqui. Né? Porque até num primeiro momento, assim, que eu tinha visto só parte do seu conteúdo, eu falei, poxa, aqui ele está falando que a mulher é isso, a mulher é aquilo, a mulher ela pode ser demoníaca, pior do que o homem, babá, babá. E depois eu fui ver o outro lado também, você falando das duas questões. Então, eu acho que a gente não pode, né, tirar de campo uma, levantar uma bandeira sem falar da outra. E eu achei incrível o seu posicionamento com relação às duas partes, porque eu vejo um pouco essa questão do feminismo sendo invertido, né, na nossa sociedade, assim, sendo tão alavancado, né, as mulheres pelos direitos delas e tal, e criando uma rixa com os homens, como se, né, a gente tem que viver em guerra com homens, sim, sendo que não, né, a gente está buscando por um posicionamento, mas querendo uma guerra, né, sendo que somos seres humanos diferentes, né, criados para ter papéis diferentes, com, né, nosso físico diferente. Então, é impossível você querer se igualar. Você pode se igualar em algumas coisas, mas nem tudo eu acredito que isso é impossível, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu gosto da maneira com que você se posiciona e acho importante, né, as pessoas conhecerem. Não está na moda trazer luz sobre a questão feminina, até por causa dos índices. Então eu parto desse pressuposto. Eu já fiz o raciocínio sobre quem um homem é. Então quando eu afirmo, e assim, tem até promotoria atrás de mim, porque não gostaram, né? É como se fosse um mal público, coletivo que eu estivesse fazendo, que perpetua os males cometidos contra a mulher. Mas assim, a gente está pronto para dialogar juridicamente, filosoficamente, teologicamente. Só as pessoas virem e a gente conseguir expressar o que elas não entendem. Então, sobre o homem, eu trabalho há mais de 10 anos com homens. O cálculo está feito. O machismo não mente. Tá aí o resultado. Eu afirmo que a masculinidade é o centro da existência humana, no aspecto sociológico, aspecto social, não no transcendente espiritual. O centro é Deus. Porém, o homem é o centro da existência humana, e quem discorda que consiga responder por que todo o mal descende do homem disfuncional. Se a gente for mapear todo o mal, ele nasce naquilo que o homem deixou de ser. Naquilo que o homem negligencia ser. Né? E, para mim, o cálculo é esse. O homem, sem Deus, é o próprio inferno. Porém, por causa dos índices do machismo, onde a mulher se esconde, né, na minha análise, ela aceitou a prerrogativa que ela pode fugir desse inferno como um anjo. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, é muito forte falar sobre que a mulher tem potencial demoníaco. Gente, potencial não é aquilo que você é aquilo que está em potência. Eu não estou dizendo que a mulher é um demônio, eu não estou dizendo que a mulher... Eu estou dizendo que a mulher tem um potencial demoníaco maior do que o homem. Por quê? Porque no arquétipo histórico, teológico e não teológico, o homem se expressa. O homem você vai ver, a mulher não. Quem discorda tem que mensurar para mim onde está o mal da mulher. Por exemplo, aí o pessoal chega para mim e diz, os dois têm potencial demoníaco. Ok, por que você está me censurando? Porque eu quero mensurar o potencial demoníaco da mulher. Não, fale do potencial demoníaco do homem. Não, já estou falando há 10 anos. Agora me dê liberdade para falar também da mulher. Então, se você não concorda, mostra para mim como o mal feminino se expressa. Onde que está a maldade feminina? Ou a gente vai crer no radicalismo feminista de que se pressupõe que a mulher é um ser moralmente superior ao homem capaz de produzir o mal. Então... em todas as análises que a gente faz, inclusive na criminologia, olha o que a gente acha na criminologia. Autoridades nessa análise.
o primeiro problema é que não há mensuração desse mal feminino. E a criminologia parte do ponto, promotores e juízes partem do ponto que essa mulher má, criminosa, ela é como se ela não tivesse volição, arbítrio e vontade. Eu quero fazer o mal. Na criminologia, eles analisam que mundialmente tem esse paradoxo que a mulher só pode ser má se ela surtar ou se ela reagir a um ambiente hostil, a um ambiente machista. Então isso também... Se não pudesse ser intencional, né? Isso também é antiteológico. Porque, por exemplo, vamos lá. Aí me contradisseram falando, mas tem mulher... não falaram isso, né? Mas falou bem assim, mas tem homem manipulativo. Não, mas assim, se você for honesto e analisar de maneira histórica arquétipo feminino e masculino, você vai entender que toda maldade masculina se expressa. E nem toda maldade feminina se expressa, por inúmeros fatores, inclusive o físico. Porque, por exemplo, tem 2 livros que eu indico, Porque Gênero Importa e Garota Exemplar. São livros seculares que analisam a maldade feminina. E tá lá, numa análise psicológica de pesquisa que foram feitas, que a mulher não agride. Por exemplo, fizeram análise em escolas. Os meninos sempre agridem, brigam, mas a briga acaba na briga. Briga hoje, amanhã tá tranquilo. A violência da mulher, ela é simbólica, invisível, subjetiva, e ela atua na morte do emocional e da reputação. Mulheres não agridem fisicamente. Mulheres agridem subjetivamente. Então, nessa minha abordagem do potencial demoníaco da mulher, é que até fisicamente, por não ter recebido de Deus a mesma força, até porque no mandato cultural, como a gente chama na teologia, e o mandato masculino, Deus disse, ainda não criei tal coisa, porque não há quem guarde o jardim e are a terra. Então a nossa força física também é força de provisão e proteção. Isso é significativo para a teologia cristã concernente à masculinidade. E enquanto a mulher vai buscar exercer a força dela de uma forma mais... Ela recebeu de maneira complementar de Deus a sabedoria. Deus disse para o homem, guarde o jardim, fecunde o jardim. Eu falei isso, preguei isso ontem na igreja. Para mim isso é tão relevante, a criação ali, Gênesis 1, Gênesis 2, que Deus criou a mulher para complementar o homem. Para mim, a função doméstica nem feminina é. Porque quando ela chega para complementar, ele já está aqui. Então ele tem uma logística sem ela. Então assim, esse bloco onde o homem é força de execução e a mulher é força de sabedoria, ele é líder no ambiente que Deus proveu. E ela é líder no ambiente que Deus proveu. E eles se encontram, não são excludentes. O sentido hebraico lá da ajudadora idônea é uma reagente. Isso não é subjugar a mulher, é dar à mulher o protagonismo no ambiente dela que Deus proveu. Então ela vai olhar para a criação e vai olhar para o gerenciamento masculino. E completa. Porque hoje, no século XXI, homem é masculado e mulher é masculinizada. Por incrível que pareça, no lado bom da análise, ela está tentando ajudar a vida e o próprio Deus. Se o homem recuou e com 30 anos, na minha análise, ele ainda está no gamezinho e a mamãezinha dele é a pessoa mais importante da vida, a mulher com 30 já graduou, pós-graduou, comprou o carro, comprou o apartamento e por aí vai. Então, ela foi criada por Deus para reagir o que existe e analisar a deficiência e acoplar, evoluir. Mas por que você fala, pastor, que ela tem um potencial demoníaco maior? Gente, quando eu falo de potencial demoníaco, eu não estou falando de potencial pecaminoso. E mesmo se fosse potencial pecaminoso, pergunto mais uma vez, se a mulher peca, como ela peca? É uma pergunta que tem que responder a mim se não concordam com a minha tese. Todos pecam. Tá bom. Lista para mim aqui como a mulher peca, como o pecado da mulher se expressa, como a maldade da mulher se evidencia. Toda a sociedade e evoluções necessárias sociais trouxeram um foco marginal para o homem. Por exemplo, onde que estavam esses discordantes de mim e as feministas e essas promotoras que estão no meu pé
Quando falaram, alguns anos atrás, que todo homem é um estuprador em potencial. Pois é. Então, assim, ó, onde eu concluo essa minha tese? Para mim, a mulher tem um potencial demoníaco maior, e esse potencial demoníaco é o quê? É uma reação violenta a uma injustiça. Porque, por exemplo, se o machismo existe, se historicamente a mulher não tem a evidência que deveria ter, não é tratada com a dignidade que deveria ser, ela está acumulando dores, ok? Se você pegar, o exemplo que eu dou é político. Se você pegar um público conservador, protestando, sou conservador, pró-família, pró-fé, pró-arma, tal. Ele tá com a camisa do Brasil, com a família, criança, velhinho, e quase nada é quebrado. Porque ele não tem a dor do dano. Ele não tem a dor, ele tá... Esse conservadorismo tem por aliado o capitalismo, ele está bem, assim, ele protesta menos, e aquilo que ele protesta é uma coisa ou outra, mas ele está no volante da vida. Já aquela classe que chamam de minoria, tem a dor da alienação, da opressão, da marginalização, da pobreza. A possibilidade de um cara de minoria ser mais violento que um cara de maioria, conservador, é muito maior. Sim, porque ele já está acumulando dentro Porque ele já está dele acumulando. Então, o que eu chamo de potencial demoníaco é esse impulso por causa da dor. Sim. Tipo assim, ó, estão me alienando há anos. Quando eu estourar, ninguém me segura. Sim. Então, eu não estou dizendo que ela é mais pecadora, sabe? Que o homem, mais maligna. Eu estou dizendo, se ela estourar, meu amigo... Ela é menos impulsiva, né? Ela vai acumulando e vai agindo de uma forma mais... Sim. E assim, ó, vamos Escondido. lá, para eu concluir de fato. Esse potencial no homem se expressa com omissão, opressão. Ou o homem cria o problema, ou ele se omite em resolver. Na mulher, é por meio de sedução, manipulação. Todo arquétipo bíblico, Herodias, Jezabel, Eva, não foi o imperativo físico. Foi imperativo da sensualidade e da manipulação. Herodias ali, olha como sua filha dança bem, e chamou a atenção das autoridades. O que você quer? Então ela usou a sensualidade para manipular o contexto, para obter o que gostaria. Para piorar, o pessoal ficou chateado porque eu disse que o problema da mulher disfuncional é a ausência de liderança. Tipo, você tá dizendo então que se um homem liderar uma mulher, ela não tem um potencial demoníaco. A gente é o povo da cruz, eu tô falando de redenção. Se você tá lidando com um homem que entendeu o evangelho, a possibilidade desse homem ser um equalizador de qualquer situação, inclusive, assim, ó, minha esposa, ela fez a primeira tatuagem com 12 anos. Minha esposa começou a vida sexual ativa aos 12. Quando eu cheguei na vida da minha esposa, ela já era evangélica. Mas todo namoradinho evangélico que ela teve, quis ter relacionamento sexual com ela. Então chega um homem de Deus como um equalizador. Ei, chegou um homem de Deus, e um homem de Deus não chega para perpetuar problemas. Ele chega para resolver problemas. Sim. Obviamente que o problema de uma mulher disfuncional é um problema de liderança. E você pega o arquétipo de Jezabel. A liderança que não é equivalente cristocêntrica. E a opressão, né? Que as pessoas... Que é serviço, Exato. Que é dedicação. O homem de Deus chegou para doar. Então você pega ali, a gente olha Jezabel, historicamente uma mulher má, uma mulher que não glorificou a Deus, uma mulher violenta e tal. Mas você vai analisar, para mim, essa voz disfuncional de Jezabel é o silêncio do marido dela, de Acabe. Acabe era rei de Israel na época. Ele era esse péssimo marido que não conseguia, no seu amor, santificar parte da jornada da sua esposa. Não era um bom pai, não era um bom rei. 1 Reis, capítulo 20, por exemplo, narra uma situação interessante. E em 1 Reis e 2 Reis tem passagens relevantes. Primeiro, com o filho de Jezabel, Jeú, general de Israel, chega até o filho de Jezabel e o filho pergunta: é de paz esse nosso diálogo? Aí Jeú fala bem assim: como a gente pode falar de paz enquanto a tua mãe vive? Olha o peso desse problema. Em outra passagem,
reis pagãos chegaram para Acabe e falaram: queremos tua casa, teu ouro, tua prata, teus filhos, tuas mulheres. Aí Acabe disse: seja feita a tua vontade. Aí os anciãos chegaram e disseram: não, não ceda. É necessário fazer guerra. É necessário se posicionar. Aí o rei perguntou: quem vai fazer? Você! Então assim, ó, você olha para uma mulher que virou um arquétipo histórico de malignidade, mas quando você vai lá atrás, o problema também é fomentado e reverberado por aquilo que o marido não é. Não é. Entendeu? Então, assim, eu tô tentando organizar. Essa semana eu começo uma série de lives com juristas. Porque não dá para tratar da mulher mudar se o homem também não tiver no seu posicionamento ali correto, né? Então tô escrevendo um livro e várias advogadas com essa experiência. Olha só que é interessante, eu não sabia, eu descobri agora. No judiciário se inventou uma tese chamada a tese da mulher de Potifar, a síndrome da mulher de Potifar, que é a mulher bíblica que tentou assediar o homem de Deus, e o homem de Deus saiu correndo pelado e ela com a roupa na mão dizendo: me estuprou. E era uma mentira. Existe isso. Olha o que o judiciário entendeu. E tem esse limbo, que denúncias de crimes sexuais falsas são feitas por mulheres que entenderam que a cultura feminista estabeleceu um favorecimento à mulher. Então, em lutas judiciais pela guarda ou pela pensão, elas mandam junto uma denúncia por violência sexual. Uma advogada conhecida nossa em Brasília falou: o cara tá preso há 2 anos. A mãe fez a filha falar que foi violentada e a criança quer ir a juízo para dizer que mentiu e a mãe não tá deixando. Então, assim, ó, gente, qual é a equação? O machismo feriu 99 mulheres. Mas se a mulher feriu um homem, a gente ainda está em democracia. O direito desse homem precisa ser preservado. Então não é por causa dos índices do machismo que a gente não vai fazer mensuração da maldade feminina. Porque, por exemplo, no meu raciocínio do potencial, é nesse índice que uma mulher pode se esconder se ela não for justa, se ela não for piedosa, se ela não for uma mulher de Deus. Ela vai usar esse índice para dizer: não olhem para minha maldade. Sim. E não é bem por aí. Sim. E fica um tentando justificar o erro no outro, né? E a gente não amadurece, né, o negócio. Ah, o problema é ele que foi machista. Ah, não, o problema é da outra que mostrou demais. Ah, o problema está no olho do outro que viu. E assim vai e nada se resolve. Sim. Né? Infelizmente. Incrível esse trechinho, não é? Então imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link para conferir e eu espero todos vocês.